Meus irmãos, graça e paz. É muito bom nós estarmos aqui juntos novamente para louvarmos ao Senhor. E a nossa oração é que você, de onde você estiver, cultuando a Deus conosco nesse momento, que o Espírito Santo possa te tocar através das canções, através da palavra, através de tudo que vai acontecer nesse momento. Deus não está limitado fisicamente. Nós estamos distantes uns dos outros, mas o Espírito Santo do Senhor que está aqui, está aí também. E por isso nós o louvaremos juntos nessa noite. Nós cantaremos que pela fé nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Vencedores. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Ele é digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e conseguir perceber e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor
coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e poder perceber a grandeza dele em qualquer situação, querido. A grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, vamos cantar. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. E ela enche a minha vida. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Queridos, essa transmissão está chegando até você pela junção de esforços, em vários sentidos. Junção de esforço através de vidas que estão servindo ao Senhor para fazer com que isso aconteça. Junção de esforços financeiros, porque existem muitos custos ligados a tudo isso daqui. Junção de esforços em oração. Tenho certeza que tem muitas pessoas orando por cada culto. Uma junção de esforços. Nesse momento, é um momento que você pode contribuir com a igreja. Através de dízimos, através de ofertas. Você pode fazer uma transferência. Você pode abençoar essa obra aqui. Você pode fazer parte, juntando esforços nesse sentido financeiro conosco.
sem pesar, sem constrangimento, como o apóstolo Paulo diz, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então nesse momento você fique à vontade para contribuir conosco, para contribuir com essa casa, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção, Espírito enche a minha vida. Irmão, canta com a gente aí de onde você está. Eu sei que você conhece de cor essa letra, essa canção, uma canção muito antiga, mas vamos fazer dessa canção uma oração. Soma com a gente nesse louvor em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nesse momento Deus tem uma palavra aos nossos corações. Graça e paz, irmãos, boa noite. Quero desejar a você nessa noite e a mim que o Senhor fale conosco através da palavra dele, para que nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor e que ele possa, através do Santo Espírito, encontrar um lugar especial na nossa alma, no nosso coração, para abrigar a palavra, que a palavra sirva de edificação para as nossas vidas, de alimento, de sustento, e que sirva para que nós possamos caminhar um pouco mais. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que está em casa ou no seu celular, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. E eu quero falar nessa noite sobre esse texto, sobre a força do fraco. O que é, num momento de fraqueza, onde é que o fraco pode encontrar força para caminhar um pouco mais? Vamos lá. Se eu te fizesse uma pergunta hoje,
Seguinte pergunta: quem é que tem coragem de se gloriar nas suas fraquezas? Geralmente, nós contamos vantagem daquilo que nós somos bons, daquilo que nós somos fortes. Nós sempre nos gabamos, ou sempre falamos e exaltamos em nós aquela parte nossa que nós somos bons, aquilo que nós fazemos de bom, né? Agora, quem é que tem coragem de se gloriar na sua própria fraqueza? Se eu perguntasse para você qual é a sua fraqueza, e se você tem algum orgulho dela, se você, da sua fraqueza, você seria capaz de se gloriar. Esse texto que nós vamos ler, nós encontramos aqui um homem que se gloria nas suas fraquezas. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: se é necessário que me glorie, as palavras do apóstolo Paulo, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Esta palavra do apóstolo Paulo, esse texto ele está contido entre o capítulo 10 e o capítulo 13, onde Paulo sofre várias acusações do seu ministério. Ele é acusado de que ele não é um apóstolo verdadeiro, um apóstolo de Cristo, e ele então monta uma tese, a sua defesa, a defesa do seu apostolado. E Paulo faz aqui vários discursos, e neste aqui, ele diz: é necessário que eu me glorie, ainda que não convém. E aí ele começa a relatar uma experiência pessoal que ele teve no passado. E veja bem, Paulo não era um homem orgulhoso, porque veja bem, quando acontece algo de bom conosco, o que é que a gente faz? Geralmente a gente já quer contar, quer relatar, a gente já quer expor aquela situação, principalmente quando tal situação vai nos elevar, vai nos colocar um pouco mais adiante na vida. Mas veja bem, Paulo relata aqui pela primeira vez esta experiência, e ele diz que este fato aconteceu há 14 anos atrás. Veja bem, nós temos aqui uma pessoa que não tem intenção de se promover. Nós temos aqui o apóstolo Paulo
sem a menor intenção de se alavancar no seu apostolado, no seu ministério. Mas ele diz que neste momento, depois de 14 anos que ele viveu essa experiência única e pessoal, onde ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Veja bem, essa palavra arrebatado aqui é a mesma palavra que aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. É aquela palavra do arrebatamento do cristão. Então Paulo, ele conta aqui uma experiência de que ele foi arrebatado e ele foi até a morada do Altíssimo. Veja bem, se isso acontece comigo ou com você, nós usaríamos isso provavelmente para nos promover. Mas Paulo não, ele abre esse segredo, ele abre essa experiência pessoal depois de 14 anos decorridos deste fato. Então realmente ele coloca isso aqui, ele conta este fato, essa experiência que ele teve com Deus, uma experiência espiritual. Depois de 14 anos, ele coloca num momento crucial do seu ministério, onde ele está sendo questionado, onde ele está sendo acusado de ser um falso apóstolo, e ele coloca nesse momento como defesa do seu apostolado. Mas o interessante é que ele não conta essa história na primeira pessoa, ele conta na terceira pessoa. Ele fala assim: eu conheço um homem, ou seja, ele está falando dele mesmo aqui. Mas ele tem tanto cuidado em colocar as palavras para que as pessoas não o interpretassem mal, mas ele queria esclarecer essa questão do apostolado, do ministério apostólico dele, mas ele queria deixar ainda mais claro a questão da graça na vida dele e como a graça de Deus se aplica na vida do crente. E como a graça de Deus se aplicaria na vida dos coríntios, daqueles irmãos daquela igreja de Coríntios. Uma igreja muito problemática, porque essa igreja está sendo ludibriada, enganada. Essa igreja tem vários inimigos, inclusive inimigos internos, aonde tenta derrubar a qualquer custo o ministério de Paulo, enganando os cristãos daquela igreja. Então Paulo vem com este fato num momento crucial. E ele conta muito brevemente aqui em 3 versículos essa experiência fantástica que ele teve. E ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E essa palavra arrebatado, ela aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. É uma palavra, aparece aqui, aparece em 2 Tessalonicenses, em Atos, em João. Mas é uma palavra que Paulo coloca muito bem nesse momento para relatar a sua experiência. E brevemente ele conta que ele não consegue discernir essa experiência, se foi no corpo ou fora do corpo, se foi apenas uma experiência espiritual ou não, ou se foi corpórea mesmo. Mas o fato é que ele viu coisas e ouviu coisas indizíveis, coisas que aos homens não é digno, não é lícito referir. Então ele coloca isso num momento crucial. Versículo 5 ele fala assim: de tal forma me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Quem é que tem coragem de se gloriar nas suas próprias fraquezas? Quem é que tem coragem de contar quais são os seus pontos fracos, quais são as suas fraquezas, e abrir isso dizendo que depende da graça, da misericórdia, do amor de Deus nas fraquezas, e se gloriar nesses pontos, naqueles pontos que nós somos muito frágeis, naqueles pontos que nós somos pequenos, naqueles pontos em que nós não temos muitas vezes firmeza. Então Paulo diz aqui que ele vai se gloriar nas fraquezas dele. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6 ele fala assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, ou seja, eu estarei falando a verdade, porque eu digo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo não se gloria disso.
porque Paulo desejava que ele estava enfrentando uma espécie de julgamento nessa igreja dos coríntios. Então ele deseja ser julgado apenas pelo que estão vendo nele e ouvindo dele. Ou seja, ele não quer relatar essa experiência, ele não quer se gloriar nessa experiência, para que ele não tenha ainda mais motivo de acusações. A igreja não encontre ainda mais motivos de acusações em Paulo, né? Então ele diz que ele deseja ser julgado apenas pelo que estão vendo nele e ouvindo da própria boca dele, né? E aí Paulo então dá essa primeira introdução, e aí vem aquela parte famosa que todos nós conhecemos, que está registrado na Escritura, que aqui é o dilema do sofrimento do apóstolo. E ele diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ou seja, Paulo está ciente de que, se ele está dizendo, para que eu não fique soberbo, ele está entendendo e compreendendo e discernindo que ele pode ficar orgulhoso demais com isso. Ele pode perder a humildade por causa daquilo que ele viu e ouviu do próprio Deus. Então ele diz assim: para que eu não ficasse orgulhoso, soberbo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, o versículo 7, Paulo está falando assim: olha, depois que eu tive essa experiência, foi colocado um problema em mim. E aqui a Bíblia chama de espinho na carne. Existem várias teorias do que seria isso. Pesquisadores e estudiosos dizem que isso aqui era um problema crônico de Paulo. Ninguém sabe a verdade o que era. Uns dizem que era uma enxaqueca. Outros dizem que Paulo tinha um problema na vista, um problema de visão. Mas é certo que ninguém sabe. Mas que era um problema crônico, era, porque não tinha cura. E então a Bíblia chama isso aqui de espinho na carne. Outros dizem, como a Bíblia relata, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Outros dizem que poderia ser um demônio, com a permissão de Deus, para estar atormentando Paulo a todo momento, para que ele não ficasse soberbo com aquilo que ele viu, com aquilo que ele ouviu. Então veja bem, começa aqui o dilema do sofrimento. Mas olha só como é que Paulo encara esse sofrimento. Isso aqui é muito interessante. Ele olha esse sofrimento como benéfico. Ou seja, qual é o benefício desse sofrimento? Manter-me humilde. Paulo está dizendo assim: foi colocado um espinho na minha carne, a fim de que eu não me exalte. Ou seja, o problema de Paulo aqui, ele está encarando de um ponto de vista de um benefício para ele. Como é que a gente consegue encarar isso? Como é que a gente consegue se gloriar nas fraquezas? Como é que esse dilema do sofrimento, como é que a gente, quando nós sofremos, nós conseguimos enxergar como algo benéfico da parte de Deus? Eu não sei se você sofre, mas geralmente a gente, quando sofre, a tendência é a gente se autocomiserar, é a gente ficar reclamando demais, é a gente chorar demais, para que as pessoas se compadeçam de nós. Paulo não fez isso. Paulo está dizendo assim: esse espinho na carne é um benefício da parte de Deus para mim, para que eu não me exalte com aquilo que eu vi, com aquilo que eu ouvi. Olha o prisma que Paulo está olhando para o sofrimento dele, para o dilema do sofrimento. Mas mesmo assim, Paulo, ele faz um pedido a Deus. Porque claro que esse sofrimento provavelmente era um problema crônico mesmo, que não tinha cura. Mas Paulo, ele olha como um benefício, mas ele também busca em Deus uma solução para esse dilema do sofrimento. E o versículo 8, ele fala assim: por causa disto, orei 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja bem, Paulo orou, e Paulo, como ele dependia da graça de Deus, ele podia fazer essa oração.
ele tinha liberdade com Deus. Essa liberdade que Paulo tem com Deus, ele conquistou por meio da graça de Jesus Cristo mesmo. Ele tinha toda a liberdade. Paulo era uma pessoa que sofreu muito, foi uma pessoa que sofreu muito por causa do Evangelho. Ele fala que ele traz no corpo dele as marcas do Evangelho. Paulo padeceu grandes dificuldades, enfrentou lutas maiores do que as forças dele. Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi picado por cobra, Paulo foi preso, foi açoitado. Paulo batalhou muito pelo Evangelho. Nós temos o Evangelho hoje aqui, claro, em primeira instância, por causa de Jesus Cristo. Mas o Evangelho chegou até aqui por causa do apóstolo Paulo. Foi um dos maiores plantadores de igreja que a palavra de Deus traz aqui. Então Paulo poderia ter essa liberdade com Deus de buscar a solução para o dilema do sofrimento dele. E a gente busca também. Agora uma coisa, esse texto deixa muito claro. Esse texto deixa claro que no caso de Paulo aqui, e talvez no meu caso, no seu caso, no dilema do seu sofrimento, no dilema das minhas dores, das minhas angústias, das suas dores, talvez a oração não tenha solução. A oração não mude a situação. Porque para Paulo foi assim. O texto diz assim: por 3 vezes orei e pedi ao Senhor para que tirasse esse espinho da minha carne. Ele me livrasse desse sofrimento. Quantas vezes a gente não ora nesse sentido? E o problema é que, quando a gente ora e não tem a oração respondida, nós meio que entendemos que a graça de Deus foi diminuída. Nós temos a sensação de que Deus nos abandonou. Nós temos a impressão de que Deus não está conosco. Nós temos a sensação, e é uma sensação enganosa, de que Deus não está do nosso lado. Veja bem, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele tinha todo o direito de pedir isso aqui para Deus. Eu orei 3 vezes para que Deus afastasse de mim esse mensageiro de Satanás que foi colocado para me esbofetear a cara. Eu orei a Deus para que ele afastasse de mim isso. Então ele me disse, ele quem? Aquele que deu a resposta para Paulo. Quem é que deu a resposta para Paulo? Então aqui agora Paulo entra na solução do problema, do dilema que ele vive. Então ele me disse, Deus me disse, a minha graça te basta. Veja bem, qual é o alívio para o problema? A graça. Nós temos dificuldade de entender isso, porque nós acreditamos que quando as nossas orações não são respondidas, nós acreditamos piamente que Deus não está conosco. É porque na verdade nós como nós cristãos atuais, nós estamos sempre sendo preparados para o sim de Deus. Nós nunca estamos prontos para ouvir o não de Deus, mas o não também faz parte. O não também faz parte da graça, e Paulo aqui encara esse não como um benefício para manter ele humilde, para que ele não se exalte, para que ele não fique soberbo com aquilo que ele viu. Então, não é verdade que quando nós recebemos o não de Deus, não é verdade que Deus não está conosco. Deus está conosco, Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, mas o alívio que Deus quer dar aqui, para mim, nos meus dilemas de sofrimento, o alívio, a solução do problema que Deus quer dar para você, o alívio aqui, ele tem um nome, versículo 9, ele se chama a graça. Ele se chama graça, e é nessa graça que nós temos que nos lançar. É nessa graça que nós temos que depender para a solução de todos os nossos problemas. Veja bem, e aí o texto continua e ele fala assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o poder de Deus agindo em nós, ele vai se aperfeiçoando exatamente no ponto que nós somos fracos.
Por isso que Paulo fala assim: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu sei que é na minha fraqueza que o poder de Deus será aperfeiçoado na minha vida. Então Paulo fala assim: o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Então quando nós somos fracos, quando nós declaramos que nós somos fracos e somos dependentes da graça de Deus, é que o poder dele vai se aperfeiçoando na nossa vida, é que o poder dele vai melhorando a nossa vida e vai nos dando combustível para caminhar mais um pouco. Veja, gente muito autossuficiente, gente que é muito poderosa, gente que é muito autossuficiente, muito arrogante, gente que tem demais, gente que não depende de Deus, não depende da graça. Gente que depende de si mesmo, gente que vai na força do seu braço. É gente que nem lembra de Deus. É gente que talvez só lembre de Deus no momento da angústia, no momento da morte. Eu trabalhei numa empresa por 10 anos e tinha um dos donos da empresa, pessoas ricas, e tinha lá um bom plano de saúde, dinheiro, e de repente a esposa dele teve um câncer. E ele investiu tudo que ele tinha, ele gastou muito dinheiro no tratamento da esposa. E por fim, ela morreu. E um dia eu estava lá na fábrica e ele me chamou, ele entrou lá na minha sala e ele falou: Aleilson, eu sei que você é crente. Cara, como é que eu lido com isso agora? Porque eu tinha toda a condição, eu tenho dinheiro, e eu não pude fazer nada pela minha esposa. Ela definhou e eu não pude salvar a vida dela. E eu falei: olha, o problema é que o dinheiro não salva, o dinheiro não traz saúde. Nós precisamos depender da graça de Deus. E aquele homem pediu que eu orasse por ele, e eu orei aquele dia por ele. E eu soube recente que ele também teve câncer, não sei em que condição que está. Até saiu da empresa, né? Mas na verdade, gente que busca na força do seu próprio braço, acaba não olhando a graça como um alívio, acaba não olhando a graça como um recurso de Deus para trazer alívio para o dilema do sofrimento. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa exatamente na área que nós somos fracos. Se tem áreas na sua vida, e se você decidir declarar hoje, nessas áreas que você se sente fraco, fala: eu preciso da graça de Deus nessa área da minha vida, eu garanto para você que você vai encontrar um alívio. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o texto continua. Versículo 9, a parte C: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, quando nós nos gloriamos, assim como fez o apóstolo Paulo, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque eu tenho interesse que o poder de Cristo repouse sobre mim. Visto que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando eu sou fraco, o poder de Deus, o poder de Cristo, da graça dele vai repousar sobre as nossas vidas. Quando nós declaramos que nós dependemos da graça dele, o poder dele vem sobre a nossa vida. Agora, gente que é muito autossuficiente, dificilmente, quem é que tem coragem de confessar suas fraquezas? Quem é que tem coragem de abrir o coração verdadeiramente, até diante de Deus mesmo? Eu sei que Ele conhece, mas nós temos dificuldade até diante de Deus, de contar nossas mazelas, de dizer para Ele quais são as áreas fracas da nossa vida. Mas eu garanto para você que se você abrir o coração para Deus nas áreas das suas fraquezas, o poder de Deus vai se aperfeiçoar e vai repousar sobre você, porque é isso que a palavra de Deus diz. Versículo 10, o texto continua e ele fala assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Veja que ele sempre fala das fraquezas dele, né? Eu sinto prazer nas fraquezas, ou seja, eu me alegro nas fraquezas.
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo eu tenho prazer nessas coisas. Veja bem, o apóstolo Paulo está falando da alegria que ele tem no sofrimento que ele enfrenta por amor a Jesus Cristo. Ou seja, quem é que pode se alegrar nas fraquezas? Quem é que pode se alegrar naquela área que você não é tão bom assim? Quem é que pode se alegrar? Quem é que pode se alegrar e ter algum tipo de prazer quando é injuriado? Quem é que é capaz disso? Quem é capaz de se alegrar nas necessidades? Quem é capaz de se alegrar quando está sendo perseguido? Quando você está angustiado, você se sente alegre? Você é capaz disso? Quando você sente aquela angústia, aquele aperto no peito, você é capaz de se alegrar? Por amor a Cristo. Paulo está dizendo, pelo que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades que eu enfrento, eu sinto prazer, eu me alegro por amor a Cristo. Se eu estou passando tudo isso, se tem um espinho na minha carne, e isso está sendo permitido por Deus, se eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, da palavra dele, por causa do meu testemunho, se eu sofro injúrias, se eu passo necessidade, se eu sou perseguido por causa do nome dele, eu vou me alegrar por amor a ele. Quem é capaz disso? Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo diz que ele tem alegria no sofrimento, por amor a Cristo. E ele fala assim, para fechar, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Que coisa é essa? Eu costumo sempre dizer que o reino de Deus é de cabeça para baixo. Feliz é quem chora, quem perde é que ganha. O menor é o maior é o servo de todos. O reino de Deus é tudo invertido, a matemática de Deus é invertida. Agora Paulo vai complementar essa lista aqui que eu disse, não, eu que estou complementando na verdade. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O que é isso? Quando eu sou fraco é que eu sou forte? Não, quando eu sou forte é que eu sou forte mesmo, ou não? Não, Paulo tem razão aqui. Paulo tem toda razão. O fraco é forte somente em Cristo. Quando nós declaramos a nossa fraqueza, Paulo está dizendo aqui que a atuação do poder de Cristo nele era mais importante do que a ausência da dor. Ou seja, o poder de Cristo atuando em mim é muito mais importante do que o dilema do sofrimento que eu vivo. Mas tem uma solução: a graça. A minha graça te basta. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando nós nos declaramos fracos, quando nós reconhecemos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, quando nós declaramos e reconhecemos diante de Cristo, quando nós pegamos os nossos dilemas, os nossos sofrimentos e depositamos aos pés da cruz dele, você pode ter certeza, ele vai fazer de mim e de você um gigante para enfrentar o dilema do sofrimento. Eu não sei qual é o seu dilema, eu sei dos meus, eu estou relatando aqui o dilema que o apóstolo Paulo sofreu. E sofreu por quê? Porque ele viu coisas maravilhosas, e Deus colocou esse espinho na carne, exatamente porque ele viu, exatamente porque ele contemplou a glória de Deus. Quem sabe você não é um grande servo de Deus, uma grande mulher de Deus, está passando pelo que está passando, porque você tem contemplado as glórias de Deus, porque você tem decidido ter uma postura firme e correta, eticamente ereta diante de Deus, diante da sociedade. Talvez você tenha testemunhado com muita inteireza, com integralidade, o testemunho de Deus na sua vida, aquilo que você tem contemplado de Deus, e você tem talvez experimentado grandes coisas de Deus, e Deus ele faz assim como ele fez com o apóstolo Paulo, ele pode fazer comigo e com você. Ele pode nos colocar diante de um dilema de sofrimento, para que nós não venhamos a ficar soberbos.
e para que nós entendamos que a graça dele nos é suficiente. Quem sabe você se identifica aqui com a história do grande apóstolo do gentio. Quem sabe esse aqui é o relato da sua vida nessa noite. Talvez seja o meu. Nós precisamos olhar e aprender, assim como o apóstolo Paulo, diante do dilema do sofrimento. Isso pode ser um benefício. Eu posso não enxergar hoje o benefício do sofrimento. Eu posso não ver hoje, mas um dia eu vou entender tudo isso. Um dia eu vou entender o porquê é que eu enfrento tantas lutas. Talvez um dia você vai entender por que é que você enfrenta tantas lutas, tantas dores. Veja, tem gente... Eu gosto muito do Salmo 30, né? Quando diz ali que o choro, versículo 5, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E esse choro aqui, esse tempo, essa noite, não é um tempo cronológico. Essa noite aqui é um período de tempo. E tem gente que vai viver de noite, vai viver nessa noite, essa noite escura da vida, essa noite da alma escura, vai viver a vida toda na noite. E vai ver um alvorecer somente naquele dia. Mas olhando para isso e sabendo que muita gente sofre, um sofre mais, outro sofre menos, como é que eu encaro esse sofrimento? Como é que você encara? Você que está aí hoje na sua casa, sentado no sofá, como é que você encara? Como é que você lida com o sofrimento? Você se torna uma pessoa melhor, encara esse sofrimento como uma benesse de Deus para a sua vida? Mesmo que você não entenda o porquê nesse momento, Paulo já sabia que era para que ele ficasse humilde. Paulo já sabia. Talvez você sabe por que você enfrenta isso. Talvez não. Mas um dia, provavelmente você vai saber. Mas o fato é como nós encaramos isso. Como é que nós lidamos com esse benefício que o Senhor coloca na nossa vida? Como é que nós lidamos com o alívio que Ele nos oferece? Porque esse alívio aqui que Ele deu para Paulo, quando Ele fala, a minha graça é suficiente para você, no seu problema. Diante disso, como é que nós lidamos com esse alívio? Com essa graça que Ele propõe? Como é que a gente lida com isso? Como é que você tem lidado no seu sofrimento? Eu sei que tem gente que nasceu para sofrer. Eu sei disso, é até duro dizer isso. Tem gente que sofre a vida toda. Tem gente que vai sofrer muito ainda. Tem gente que sofre menos. Mas todos sofremos. Todos vamos enfrentar noites escuras na nossa vida. Agora, Deus tem uma resposta. Talvez não seja a resposta que você esperava hoje à noite. Talvez você esperava eu dizer para você hoje, olha, vai passar. Pode passar, isso eu te garanto. Mas não garanto que vai passar. Eu sei que pode passar. Mas uma coisa eu te garanto, a graça de Deus é suficiente para mim e para você. Se nós dependermos da graça, se nós olharmos para esse texto aqui, dependermos única e exclusivamente da graça dele nas nossas vidas, nós poderemos levar uma vida diferente. O apóstolo Paulo encarou isso aqui como um benefício de Deus. A graça é o meu alívio. A graça é o meu alívio. A graça tem que ser o seu alívio no momento de sofrimento. A graça tem que ser o seu alívio, o seu escape, a solução do seu problema no momento de angústia. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar exatamente na sua fraqueza. O poder de Cristo vai repousar sobre a sua vida. Porque quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes em Cristo. Se nós temos dado um bom testemunho, saiba, a atuação do poder de Deus, a atuação do poder de Cristo na minha e na sua vida é mais importante do que a ausência de sofrimento.
Se alegre. Parece um contrassenso o que eu vou dizer, mas se alegre no sofrimento. Saiba que a graça dele é suficiente na minha e na sua vida. A graça dele nos basta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela tua infinita graça. Muito obrigado pelo teu amor imensurável, pela tua misericórdia, pelos benefícios que nós temos alcançado em ti. Mesmo em meio a lutas, em meio a sofrimento, nós queremos continuar depositando a nossa esperança e a nossa confiança na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia. Que o teu poder venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza, nas nossas áreas débeis. Que o seu poder venha repousar sobre a nossa vida. Se nós somos perseguidos, injuriados, se enfrentamos necessidades, passamos por privações e perseguições, por causa do teu nome, bem-aventurado nós somos, felizes nós somos. Que o Senhor nos dê a capacidade de entender, de compreender e viver uma fé neste nível de maturidade. Que o Senhor nos ajude, segura na nossa mão, vai nos conduzindo, guarda o nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor. Obrigado pela tua infinita graça. Nós queremos declarar nesta noite que a tua graça nos é suficiente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Como é bom ter essa convicção, irmãos, que Ele é Deus independente de qualquer coisa e que a graça dEle nos basta. A graça que provém desse Deus, que é maravilhoso. Isso, eu não sei para você, querido, mas isso traz um conforto para minha alma, traz uma alegria, traz uma segurança, porque é apoiados e firmados na graça dEle que nós podemos seguir, independente do que está à nossa volta. Que Cristo possa fixar essa mensagem aos nossos corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, domingo às 18 horas nós nos encontramos aqui para cultuar ao Senhor, para prestar esse culto juntos, louvar a Ele, ouvir a palavra dEle. Eu tenho certeza que o Pai tem muitas coisas a ministrar no coração dos seus filhos. Então, domingo às 18, nós nos encontramos novamente nesse culto de louvor e adoração. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por todas as coisas, até aquelas que nós não compreendemos, porque ainda que a gente não compreenda, o Senhor sabe que é o melhor, Pai. E nós pedimos que um dia possamos chegar nesse nível de compreensão que o apóstolo Paulo teve, de entender o porquê do sofrimento, no caso dele para manter humildade, e no nosso caso, para algum propósito que o Senhor sabe, nós ainda não. Mas confiantes no teu amor, nós te agradecemos por todas as coisas. Que o Senhor possa continuar conosco, abençoando, refrigerando nossa alma, nos dando alegria, ministrando sobre nós ininterruptamente a tua graça e a tua misericórdia, porque nós dependemos disso, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando a sua paz sobre cada pessoa que esteja assistindo, sobre as casas e as famílias, no nome de Jesus. Que o grande amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.